Olá pessoal, meu nome é Fábio Guedes e agradeço a presença de vocês aqui no canal Ideias Tecnológicas. Pessoal, eu estava pensando num assunto que dá para dizer que é bipolar, vamos dizer assim. Eu não sabia se eu falava sobre a importância da valorização dos nossos serviços ou pro serviço ou a desvalorização. E eu estava pensando de uma maneira geral, né, pontos gerais. E eu fiz uma pesquisa pela internet e eu acabei ficando mais indeciso em relação a esse assunto. Então eu resolvi falar sobre a minha experiência pessoal, sobre a questão da desvalorização e as atitudes que eu tive para desvalorização dos meus serviços, né? E também atitudes e decisões, melhor no termo decisões, para eu tentar valorizar o meu serviço. Vamos partir do princípio, eu quero partir do princípio que serviço é um produto, né? Assim como, só que ele não é tangível, não é palpável, como uma caneta, um lápis, um carro, uma moto, um guarda-roupa. Isso aí é tudo tangível. Nós olhamos, tocamos, gostamos da cor ou não, da madeira, se for a questão do móvel ou não, e etc. Já o serviço, ele só é percebido no momento do uso do serviço, né? E eu tive uma série de atitudes que no decorrer desses anos que acabaram desvalorizando o meu serviço, e que o clique que deu foi exatamente início desse ano. Fui avaliando as coisas que aconteceram nesse início desse ano, o que veio acontecendo, né? E o que aconteceu em anos passados, de atitudes que eu tive, que aconteceu, atitudes que eu cometi, que eu fiz e que chegaram a esse ponto que eu tenho hoje, né? E eu vou começar a falar exatamente dessas atitudes, dessas decisões, tá? Bom, a primeira delas, eu tenho que, antes de ir mais ao ponto, eu tenho que esclarecer que eu nunca gostei de morar aqui em Livramento. Eu sou daqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Tem alguns pontos que eu acho interessante, como principalmente a nossa fronteira, ser fronteira seca e de podermos atravessar para um país e outro sem barreiras, sem burocracia, principalmente os moradores da fronteira. Não, claro que tem gente que é de fora, precisa da carta verde, por exemplo, que é um tipo de seguro para poder entrar em Rivera, no Uruguai, né? Mas às vezes até cobram do brasileiro que mora na fronteira. Mas isso aí foi uma vez que eu ouvi falar. Mas quando uma pessoa vai caminhar e atravessar a fronteira, não pedem mais nenhum documento, né? Fora isso aí, Livramento sempre foi uma cidade de difícil emprego e trabalho. E eu tive por muitos anos o fetiche da CLT. Depois, com o decorrer dos anos, que eu fui me dando conta que fui perdendo esse fetiche. Então eu vou começar, por causa dessa característica de eu não gostar de Livramento, começa
vou começar falando exatamente do primeiro erro que eu cometi em relação a que levou à minha desvalorização como profissional no meu trabalho. É que eu não analisei o mercado de trabalho, mercado santanense. Como eu disse, estava dizendo, a minha ideia não era ficar em Livramento. Morei um tempo com a minha família em Florianópolis e principalmente na época foi no bairro Ingleses, e lá nessa época, lá no início dos anos 2000, somente o bairro tinha 50 mil habitantes, somente o bairro dos Ingleses. E eu conheci um técnico em informática e passei na frente de uma assistência técnica que tinha na entrada do bairro dos Ingleses, pela SC, se eu não me engano, eu não me lembro se é SC 403 ou é 401, acho que é 401, se eu não me engano. Qualquer coisa eu vou botar na descrição, tá? E que é logo na entrada do bairro dos Ingleses. E eu conversando com esse técnico, ele disse que ganhava muito bem, né? Então aproveitei essa ideia de voltar, como voltar para Florianópolis a fazer o curso de técnico em informática, porque eu estava extremamente indignado por eu estar aqui, ter voltado, não ter sido voto vencido e não ter tido oportunidade lá em Florianópolis de ter emprego e trabalho. Então essa questão de não observar a realidade, o mercado santanense, eu acabei fazendo alguns cursos, forçando a barra para sair de Livramento, e fui para Porto Alegre morar com meu pai, e lá eu fiz cursos na área de pós-técnico em redes e na área de Linux, porque eu pensava somente no mercado de Porto Alegre, e eu sei que eu tendo esses cursos era mais fácil eu conseguir trabalho e emprego lá em Porto Alegre do que estar aqui. Mas como eu não consegui trabalho nenhum lá, e ter algumas divergências com meu pai, e depois com meu irmão, ele também estava morando lá na época, eu acabei tendo que voltar para Livramento. E eu continuei não estudando o mercado santanense, vendo as necessidades do mercado santanense. Então eu queria implementar, por exemplo, um servidor Linux de firewall com Linux. Conversei com alguns empresários, mas do setor de tecnologia, mas eu percebi que principalmente um deles estava mais irritado comigo, com a minha presença e etc, do que com o fato de eu trazer uma possibilidade de um serviço diferente. Além da irritação, eu percebi que houve uma má fé em relação a mim, uma questão de querer me explorar profissionalmente, né? Bom, essa é a primeira erro, não ter avaliado o mercado santanense, o mercado local. O segundo ponto é que eu sempre tive a minha assistência técnica em lugares relativamente ruins. Mas isso muito mais por causa da dependência da minha mãe, principalmente econômico, e eu acabava
montando o negócio aonde ela queria, nas casas onde nós morávamos. E das 3 casas que nós moramos em Florianópolis, depois que voltamos de Florianópolis, 4, vamos dizer assim, 2 desses lugares não tinha espaço, não tinha uma peça para eu montar a minha assistência. A primeira delas eram as 2 primeiras casas, eram lugares eram ruas que não tinha movimento, nenhum movimento, né? E ficava, não tinha nenhum movimento, né? E quando tinha era mais de carros, né? E não tinha essa peça para eu poder montar o meu negócio. Mas ao mesmo tempo isso aí me atrapalhou também. Isso foi no início que eu estava ainda fazendo curso técnico, então eu estava aprendendo algumas coisas, eu estava fazendo algumas coisas, então eu fazia pouquíssimo e fazia no meu quarto, mas mesmo assim eu não conseguia ter uma bancada para eu chegar, bancada e ferramentas para eu montar o meu negócio. Outros 2 lugares, são próximos de lugares movimentados, porém um deles ficava a 20 metros de uma avenida aqui em Livramento, chamada Almirante Tamandaré, mas era um trecho que ficava praticamente na esquina, a minha casa. Tinha essa peça para ter assistência técnica. O problema é que em uma direção, pela Avenida Tamandaré, tinha uma assistência técnica em tecnologia, suporte técnico, e que vendia produtos. E eu nunca vendi produtos, produtos físicos. Meu forte era fazer a manutenção lógica. E qualquer coisa que eu tivesse que comprar, acabava comprando exatamente nessa empresa, né? Muitas das vezes. Então as pessoas, quando viam que eu não vendia as peças, elas acabavam não deixando o seu equipamento comigo, né? E acabava indo fazer o serviço nessa assistência técnica, tá? Então, a questão de 100 metros de distância, a minha casa era quase na esquina, numa das esquinas, e essa assistência técnica era numa outra esquina. Um outro erro meu, aí foi erro meu mesmo, sempre cobrei valores baixos demais, muito por causa por eu não ter pesquisado o mercado o mercado local. E eu tinha pesquisado na internet como ganhar ter um faturamento, o que eu achava o ideal para mim, e aí eu cobrar por hora, fazer a divisão de horas trabalhadas por semana, para eu poder ter esse valor mensal. O problema é que uma formatação, por exemplo, para o que eu queria receber na época, era 20, 30 reais, 40 reais, mas só que não era frequente. O problema é que não era frequente. E as empresas daqui, na época, logo no início, já estavam começando a cobrar 80, 90 reais e assim sucessivamente. Então, essa questão de cobrar valores baixos, as pessoas como clientes começaram a desconfiar do meu serviço. E eu não me dava conta de eu chegar, pelo menos eu pesquisar e ver realmente
nessa época e poder equilibrar os valores. Eu só soube alguns anos depois, conversando com alguns colegas meus que eram técnicos, que são técnicos ou eram técnicos de informática, trabalhavam com isso, aí eles diziam o quanto cobravam no período próximo desse aí. Então esse de preços baixos foi um dos maiores erros. Outro erro que eu cometia e faz pouco tempo que eu cometia é que mesmo com preços baixos tinha clientes que pediam descontos e eu dava desconto, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a formatação era R$40 num serviço que saía na época, alguns anos atrás, R$70, eu cobrava 40 e ainda dava desconto de 10%, de 10 a 20%. Então eu cobrava de 36 a 34 a 32 a R$36 a formatação do serviço, formatação do equipamento, notebook ou PC, enquanto muitos cobravam a faixa de 70, 80, R$90, né? Então, eu fazia o mesmo serviço, né? Então esse desconto também chamou a atenção de clientes ruins, que começaram também a pedir o famoso deixar para arrumar o equipamento e deixar para pagar depois, ou o conhecido fiado. E esse foi um erro que eu cometi, um outro erro. E aí eles levavam, pediam para a semana seguinte, por exemplo, eu deixava, mas acabavam ficando até 2 meses sem pagar. E aí, isso porque eu também cometia um outro erro. O código do consumidor me permite cobrar um sinal de até 30%. E eu não fazia isso, eu não cobrava isso. Esses últimos erros, incluindo a promoção, promoções semanais praticamente, fizeram com que houvesse cada vez menos clientes. Porém, eu consegui adquirir duas maquininhas de cartões de débito, crédito. A primeira delas era da Exito. A Exito não existe mais hoje. Eu tô com a maquininha dela, mas não tem mais a empresa aqui no Brasil. E eu adquiri outra da TOM, que tem alguns vídeos das duas aqui no canal, né? A Zito é a maquininha branca e a TOM é a maquininha verde, das maquininhas verdes. Isso, eu digo que não foi um erro. Esse foi o meu primeiro acerto, porque eu espantei os maus clientes, né? Maus clientes. Porém, o estalo que me deu para fazer isso? Eu comecei a ver que eu faço um balanço, eu tenho uma planilha na qual eu faço de um ano para o outro os serviços que eu faço e vejo o que dá por mês e o resultado num ano. E eu vi que a diferença brutal na decadência do serviço cada vez mais. Nem durante a pandemia, no que seria nesse momento, nós estamos em julho de 2024,
na época, nesse período, era o auge da pandemia. Então, eu tinha serviço ainda, eu ganhava mais do que eu ganhei até hoje. E além disso, o faturamento que caiu drasticamente, o que me fez cair em mim, ou como diriam os mais antigos, cair a ficha, né? Para quem sabe que eu estou falando dos orelhões no tempo que era usado a ficha ainda, o que me fez eu prestar atenção nessa situação, além do valor baixo, é que eu era MEI, recebi uma série de propostas até o final do ano passado, que eu deixei de pagar muito as parcelas do MEI, e no final do ano passado, para ser mais exato, 31 de dezembro de 2023, eu fui desenquadrado como MEI e fui retirado também do Simples. E eu me tornei a ME, microempresário, sem o Simples, na qual o imposto é de 17% sobre todo o serviço, e eu tenho que contratar um contador. E o que eu ganho hoje, nem o imposto de renda eu pagaria como pessoa física. Eu estaria fora do imposto de renda, né? Eu estaria isento, né? Então foi aí que deu o estalo, foi aí que eu comecei a pensar em todos esses erros que eu cometi, né? E aí eu resolvi tomar uma atitude, uma série de atitudes, que eu vou deixar de fazer. Tudo isso que eu falei que eu fazia, eu vou deixar de fazer. Então eu vou deixar de fazer promoção, vou valorizar, já fiz uma pesquisa de mercado, vou valorizar a minha mão de obra, já valorizei a tal ponto que eu posso dar um desconto de 10% para os clientes que me pagarem à vista, sendo eles no cartão de débito, crédito, ou via dinheiro ou via Pix. Vou cobrar 30% de sinal, e também vou fazer uma coisa que eu não fazia antes, que é cobrar pela visita técnica. Por quê? Porque antes eu não fazia visita, era um erro que eu não cobrava visita técnica, e muitas vezes eu perdia mais de 1 hora para arrumar um equipamento, para botar, para descobrir qual era o problema nos equipamentos, fazer instalação de equipamentos. Muitas vezes eu gastava dinheiro com passagem de ônibus, com passagem de táxi, porque eu não sabia, acontecia porque eu não sabia onde era o lugar, então eu tinha que ter um auxílio do taxista, né? Então acabava tendo um gasto e eu acabava não cobrando. Um exemplo disso foi que eu fiz uma restauração de carcaça de notebook e limpeza interna, cobrei R$300, foi parcelado esses R$300 em 10 vezes, aí nesse parcelamento eu não botei os descontos, eu previ os descontos da maquininha da Tom, mas eu não previ o gasto com as passagens, com táxi e com passagens, e com tempo perdido, tanto para deixar pegar o equipamento no trabalho desse cliente, como também entregar na casa dele.
na casa nessas duas situações eu tive que atravessar a cidade, né? Só que quando eu fui entregar, só que eu tive que entregar na casa dele depois de pronto, né? Então aí que eu vi o quanto eu gastei. De R$ 300, quase R$ 100 eu gastei, quase quase R$ 100 entre descontos da maquininha, táxi, passagem de ônibus e um pequeno lanche que eu fiz. Então isso aí eu vou começar a cobrar. Claro que esse valor valor mínimo, se eu não tiver gastos, pode chegar a ser no mínimo de R$ 40. Mas isso vai depender do endereço. E aí eu já vou esclarecer diretamente para o cliente. Olha, senhor, senhora, eu vou cobrar no mínimo R$ 40, mais para ver o que tiver que fazer aí. Vou fazer o orçamento, vou detalhar o orçamento, coisa que eu não fazia antes, mas vou detalhar e vou cobrar fazer isso. Se quiser fazer, já vai fazer o serviço, aí já acrescento o valor da visita técnica, certo? Se não, eu vou cobrar a visita técnica de no mínimo R$ 40, certo? Porque de repente eu preciso gastar tempo em abrir o PC ou abrir o notebook. Notebook é pior ainda, né? Então leva mais tempo e precisa mais cuidados. Então são essas coisas de valorização que eu vou fazer, que eu quero, no decorrer do tempo, eu vou saber se vai dar certo ou não, certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso que eu tenho que falar com vocês hoje, sobre a minha experiência pessoal, um relato pessoal dos erros que eu cometi, que levaram à desvalorização do meu serviço e a valorização e os passos que eu vou dar para tentar valorizar o serviço, né? Eu vou desses aí. É provável que seja um tiro que saia pela culatra, mas eu tenho que resgatar, reorganizar minha vida e a reorganização vai ter que passar por esse processo que vai ser doloroso. Bom, por enquanto é isso. Um abraço a todos e até breve.